Pronto. Muito bem, então, estamos começando oficialmente a nossa escola bíblica. Agradecemos a presença de cada um dos irmãos, especialmente do nosso querido presbítero Valdir, que irá ministrar a aula hoje. Nós desde já agradecemos, pedimos que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre suas palavras e dê direção em cada momento dessa aula de hoje, né? O tema ele é bastante oportuno na hora da enfermidade e luto, né? Quem não passou por enfermidade e quantos lutos nós não passamos nesses últimos meses e qual é o papel da igreja na assistência às pessoas que estejam com essas situações enfermas, enlutadas, às vezes nas próprias casas, né? E eu queria ler o texto que está na nossa própria lição, que é Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25. O texto fala sobre os sofrimentos do presente e as glórias que nós teremos no porvir. O texto diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Que Deus abençoe a sua vida, nós vamos orar, pedindo que Deus esteja abençoando a vida de cada um com a sua palavra essa noite, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo precioso em que vamos ouvir a vida do teu amado servo, que o Senhor irá usá-lo conforme a tua santa e bendita vontade. Que a tua palavra seja falada com liberdade, que ela seja pregada essa noite e que possamos aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pedimos com perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com Valdir. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor Renato. Nós agradecemos a presença de cada um dos irmãos aqui na aula, que Deus também possa estar falando aos seus corações. Agradecemos a nossa querida irmã Fernanda, que também está na frente da Escola Bíblica Dominical, um ministério tão especial na nossa igreja. É claro que é muito mais fácil nós falarmos de boas novas, muito mais agradável, mas, como o pastor Renato bem mencionou, todos nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por dificuldades, perdemos amigos, perdemos familiares, e que Deus esteja consolando os corações, nosso irmão Queiroz, Natanias, o Cláudio, nosso irmão Paulo Pontoni também, perdeu a sua mãezinha, uma fase bastante difícil da vida. Ele passou por um período de enfermidade acompanhando a mãe, e hoje, até agora, pouquinho antes da aula, ele me escreveu, realmente não é fácil. E é um assunto que nós temos que abordar. Gostaria de dizer para vocês que o mundo seria sempre colorido, ou que o mundo é colorido. Nós gostaríamos de passar para as pessoas que o nosso mundo é como a infância daquelas crianças mais felizes. Sabemos que temos muitas crianças que têm infâncias tremendamente difíceis. Mas se o mundo nosso fosse como uma infância, a gente pudesse brincar, pudesse conversar, entrar em casa para almoçar, para conversar com o pai, com a mãe, seria muito melhor, mas o mundo não é assim. Nós também não podemos... Eu estive uma vez lá na PUC participando de um evento
E a psicóloga, ela falou uma coisa lá muito interessante. E lá são muitos doutores, lá mestres, não é? Ela disse o seguinte: a gente não pode passar para a criança uma infância cor-de-rosa, mas também não podemos passar para a criança uma adolescência e uma fase adulta cinzenta. Temos que passar a realidade, mas com dosagens certas, não é? Porque senão a gente vai causar realmente bastante dificuldade. E eu, se os irmãos me permitirem, eu vou fazer uma breve exposição, né? Prometo não levar muito tempo, vou fazer uma breve exposição. Durante a exposição, pelo aplicativo, a gente acaba não vendo os irmãos. Então, peço desculpas. Se alguém quiser interromper para fazer qualquer colocação, a qualquer momento, podem estar fazendo aí. A gente vai procurar estar atendendo a cada um de vocês. Então, a ideia é fazer uma exposição e logo em seguida a gente abre para a gente estar conversando um pouquinho mais próximo com cada um dos irmãos. Então, vamos lá. Só queria que algum irmão me falasse, está compartilhando direitinho na hora da enfermidade e do luto, por gentileza? Tá certinho. Sim. Jóia. Então, a nossa lição, como o pastor Renato bem mencionou, ele já fez a leitura ali do texto básico, que é Romanos, não é? E a Bíblia realmente ela nos ensina que o último inimigo a ser vencido é a morte. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 54 a 56. E talvez seja a fase mais difícil da vida para a gente enfrentar. E é inegável que todos nós temos muita dificuldade para lidar com a enfermidade e com a morte. Muita dificuldade. É bom você ir no médico e ouvir um diagnóstico favorável. O senhor está bem de saúde, o seu coração está bem. Agora, quando ele vem com uma notícia dizendo, olha, não está muito bem, precisamos fazer mais alguns exames, isso já acaba nos abalando. Nós somos tremendamente frágeis e não estamos preparados. Essa é a grande realidade. Por mais que você ache que você está preparado, nós não estamos preparados para diagnósticos que sejam dificultosos, né? Mesmo para a gente lidar com o exame. E nós notamos como que a Bíblia ela vai falar para mim e para você como que ela trata de tudo isso. Nós vemos ali milagres na Bíblia. A Bíblia ela traz milagres de cura de enfermidade. Por exemplo, a cura do cego de Jericó. Revela ali o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a enfermidade, né? Da cegueira que acometia aquele homem. Então ali se manifesta o poder de Deus. A Diana, mãe de Samuel, mostra a fé de Ana ali, o quanto foi importante a oração de Ana. Ela alcança ali o coração de Deus, não é? E tem ali, ela recebe aquela bênção, nasce Samuel. Então a gente vê assim que tem muitos milagres na vida, muitos milagres. E a Bíblia ela retrata isso. E nós achamos, meus irmãos, que os milagres eles estão mais reservados ali para os tempos bíblicos. Nós temos também uma dificuldade de acreditar nos milagres nos dias de hoje. Nós temos dificuldade. Essa é a grande realidade. E a gente tem que entender que o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente e vai continuar operando no futuro. Ele é o mesmo Deus. E a gente também queria trazer para os irmãos essa frase ela é muito interessante. A vida, ela tem um curso natural. Ela tem um curso natural, que é um filho enterrar os seus pais. Isso a gente vê que é um curso natural da vida. Todos nós estamos sujeitos e, via de regra, nós passaremos por isso. No meu caso aqui específico, eu já enterrei pai e mãe. Então a gente sente muita falta deles até os dias de hoje, não é? E o que a gente vê assim que é muito triste, às vezes os filhos não dão o devido valor para os pais. Eu queria fazer uma colocação aqui também, que durante a vida da pessoa, a gente acaba não visitando muito os pais, não escrevendo cartões amorosos, né? A gente não dá aquela atenção devida às pessoas. Mas quando morre, a cultura nossa assim é, quando morreu a gente para tudo. Você vai viajar, né? Hoje está mais difícil em função da pandemia, né?
o regramento pelo decreto municipal, que limitou bastante a questão do velório e do enterro, né, em especial sobre a Covid, a gente observa que a pessoa para tudo e vai lá visitar, o pai vai participar do velório, então ela vai fazer de tudo para participar do velório, mas não dá o devido valor quando a pessoa está viva. E a gente precisa valorizar enquanto a pessoa está viva. E nós temos também uma tendência natural de santificar a pessoa que morreu. Na hora ali do velório, nós esquecemos de todos os defeitos, e santificamos as pessoas, não é? Tem até uma brincadeira que um pastor ele faz, ele falou que ele estava num velório e ele estava dizendo da vida daquele irmão dentro da igreja, e realmente era uma vida exemplar. A viúva estava sentada lá com os filhos, e o pastor falou, olha, esse homem era muito calmo, ele era atencioso com cada irmão, não gritava, não falava alto. A viúva pegou e falou, não, o pastor está falando de outra pessoa, deixa eu ir lá conferir se é o meu marido mesmo. Por quê? Porque a gente tem essa tendência natural de santificar as pessoas no dia da morte da pessoa. E não é, as pessoas têm os seus defeitos. Elas participaram aqui da nossa vida, elas têm defeitos, têm dificuldades, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, não ficar exagerando muito nas coisas, não é? José, por exemplo, ele enterrou Jacó, seu pai. A gente vai ver, ele era o governador ali do Egito, até o autor da lição, ele fala assim, olha, ele tinha todo o poder, não, pai, eu não vou aceitar a sua morte, não, quando Jacó chama e vai abençoando os filhos, que estava próximo ali da sua partida. Ele entende ali o momento do pai. E, meus irmãos, nós não temos controle sobre a vida, não temos controle sobre a morte, nós não temos controle de nada, poucas coisas nós temos sob controle. Essa é a grande realidade. Você não controla nada, você chega ali no hospital, ali acabou. Quem vai cuidar de você ali vai ser os médicos, você assina um termo ali de responsabilidade e acabou. Então a gente observa, né, que a gente quer ter tudo sob controle, tudo direitinho, e a vida não é assim. E o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre os caminhos da enfermidade. Vamos falar um pouquinho sobre a enfermidade. A enfermidade tem primeiro o diagnóstico, você vai fazer um exame, ou porque você teve algum sintoma, ou você vai fazer um check-up comum. E você pode ter um diagnóstico que não seja tão favorável. Então, tem o diagnóstico, tem o prognóstico do médico, via de regra, ele vai te abrir ali tudo o que você não quer ouvir. Ele vai de A até Z. Que aqui me permita um singelo comentário, eu entendo do protocolo da área da medicina, da área de saúde. Mas o que eu não aceito, e eu passei por isso algumas vezes, o que eu não aceito é o médico tirar a sua esperança de vida. Isso eu acho terrível. O médico tem que chegar e falar, olha, você está com uma enfermidade tal, o tratamento é tal, o prognóstico é tal. Mas ele não pode tirar a esperança, falar assim, não tem mais jeito, isso é muito ruim que está acontecendo com você, é muito complicado. E o outro lado também, eu vou entender o lado médico, agora trazendo para o lado do direito. Porque está todo mundo apavorado com o processo. Se ele fala que a pessoa não tem nada, que o tratamento dele vai dar 100% certo, ele também não pode afirmar isso. Então nós temos ali que buscar uma posição de equilíbrio. Os médicos mais novos, a tendência deles é seguir o protocolo ali simples, ali de uma maneira tranquila. Eu queria dar um exemplo aqui para vocês que eu passei com a Cíntia, nós passamos. Dia 23 de dezembro, a Cíntia fez todos os exames, internada no hospital, era para dar alta, passa ali o plantonista da alta. Então a gente já tinha, já saindo ali com tratamento e com prognóstico. Aí o médico da alta chega para mim e para ela dia 23 de dezembro, meio-dia. Olha, dona Cíntia, não está descartado o câncer. Aí eu falei, mas doutor, ninguém falou em câncer até agora, ela está internada há uma semana, muito pelo contrário. Os exames dela estão mostrando isso, isso, aquilo. Eu falei para ele, por gentileza, o senhor viu direitinho a ficha dela? E meus irmãos, o médico ele vai sair dali, um médico novo, ele vai encontrar a noiva dele, ele vai sair, a palavra dele vai fazer um estrago tremendo. Imagina como que nós passamos, véspera de Natal e tudo. Né? Eu já tinha uma ideia, ela tinha feito uma biópsia, e a gente precisava do resultado dessa biópsia. Mas o médico que fez a biópsia falou assim, olha, aparentemente fiquem tranquilos que não é nada. E chega esse médico, dá um outro diagnóstico.
E ali ele vai sair, meus queridos, ele vai tocar a vida dele. E a gente vai sair do hospital com um peso terrível, uma carga emocional dificílima. Como que você vai administrar isso? Fala para os filhos, não fala? Mantém só para você ou não? É muito difícil. E é óbvio, meus queridos, em especial, nós cremos na medicina. Romanos 13 fala, toda autoridade foi instituída por Deus. E nós temos o caminho da medicina e precisamos seguir o caminho da medicina. Não é? Seria irresponsabilidade nossa chegar num culto, o irmão fala, fui diagnosticado com isso, a gente pegar, orar por ele e falar, não procura mais médico que você está curado. Nós não podemos fazer isso, é leviandade, irresponsabilidade. Né? Os médicos foram instituídos por Deus e a gente precisa crer. Eu creio que Deus opera um milagre, ele pode curar, ele pode operar um milagre antes, durante, depois da enfermidade, qualquer tempo, a qualquer tempo. Nós não podemos limitar o poder de Deus, mas, ao mesmo tempo, não podemos ser levianos de excluir a medicina da vida das pessoas. Né? Tem os médicos, tem os psicólogos, tem tratamentos que precisam ter esse tipo de acompanhamento. E temos que entender também, meus irmãos, em tudo isso, a soberania de Deus. Nós não vamos conseguir compreender por que Deus leva uma pessoa e recolhe outra. Às vezes Deus cura um homem de 78 anos e leva uma criança de 5 anos. Eu me debatia muito nisso quando eu era recém-convertido. Como que pode isso? Como que Deus pode permitir isso? Até que Deus foi trabalhando no meu coração, fui me aprofundando e a gente foi compreendendo a soberania de Deus. Ele é soberano. É o cântico que nós cantamos há 2 domingos atrás, lá na igreja. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas a enfermidade também nós não podemos negar. No período de enfermidade, no período de dificuldade, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós nos fragilizamos como seres humanos. Nós não achamos mais que nós temos aquela força toda, que nós somos fortes, nada acontece com a gente, o vento sopra na casa do vizinho, mas não sopra na minha. Não, meus queridos, a grande verdade é, nós temos muitos castelos de areia. E poucos ventos de enfermidade, já servem para derrubar. E aqui a gente vai ver a ação de Deus no caso de Jó, já o exemplo clássico. Jó 42:5. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou, antes eu te conhecia por ouvir, agora os meus olhos te veem. Né? Peguei essa versão, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu li um livro em certa ocasião, ele se chama Esgotamento Espiritual, de Malcolm Smith. E eu lembro nesse livro da frase de um pastor. Esse autor, ele atendia pastores. Esse pastor, a esposa dele ficou enferma, ficou com câncer, ela fez o tratamento todo, ele orava para Deus pedindo a cura, orava para Deus pedindo a cura, e Deus não curou, Deus a levou. E no velório, ele usou a seguinte frase: me perdoa, minha querida esposa, porque eu não tive fé suficiente para te curar. Olha onde nós chegamos. Né? Eu não tive fé. E a gente vai ver exemplos na Bíblia que precisaram de fé, outros exemplos que não teve fé nenhuma. A gente vai notar alguns milagres ali que não teve a fé da pessoa, teve a fé intercessória de uma outra pessoa. A fé de Pedro, a fé de Jesus. Não é? Então a gente acaba se esgotando. E o livro dele tem esse título, Esgotamento Espiritual. Porque você espera alguma coisa, você pensa alguma coisa, você acha que vai ser assim se eu fizer isso, se eu tiver fé. Não, tem que caminhar de acordo com a soberania de Deus. Jesus, ele ora ali no Getsemane, no momento mais difícil da vida dele. Mais difícil. Senhor, que não se faça, Pai, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Realmente é muito difícil isso. A gente precisa tomar muito cuidado, inclusive na pregação, inclusive na administração. O que nós estamos passando para as pessoas, não é? Então, entender que em algumas situações Deus vai curar, Deus vai falar sim, a resposta de Deus vai ser sim, mas em outras vai ser não. E a pergunta é, para reflexão minha e sua, nós estamos preparados para o não de Deus? É difícil, meus irmãos.
A enfermidade, ela pode ser curada. Nós temos que ter isso. A gente não pode perder também esse norte, em hipótese alguma. Ela pode ocorrer pela própria medicina ou de forma milagrosa. Eu aqui, estou falando aqui com vocês, eu sou um milagre de Deus. Em 1991, eu tive um melanoma nível 3. Eu comentei aqui com alguns irmãos, quem cuidou de mim na época, ele foi o Dr. Drauzio Varela, não é? Ele é um médico, assim, muito bom, fora de série. E ele encontrou com a minha irmã agora, a questão de uns 2, 3 anos, e ele falou para ela, dos 200 casos mais ou menos que eu tive de melanoma, somente 3 foram curados. E a minha irmã falou para ele, o meu irmão foi um desses. Então Deus, ele operou, tem uma cura milagrosa. O Cláudio aqui é um milagre de Deus. Nós temos muitos milagres de Deus na nossa igreja. Deus opera milagres, meus irmãos. E é comum, para quem já teve paciente na UTI, pai, mãe, filho, os médicos da UTI, muitas vezes eles chamam a família e falam o seguinte, nós já fizemos todo o possível. Eu mantive essa expressão, agora rezem, porque é o que eles falam, a maioria. Agora rezem a Deus. E vocês sabem que é tradição, não é? Uma boa parte dos hospitais, eles têm lá a capelinha deles, lá a capela. Então a pessoa vai na capela, vai ali no corredor do hospital, se ajoelha, ora ali e vai pedir para Deus. Então a medicina vai fazer a parte dela. E temos que acreditar nos milagres de Deus. Eu citei aqui uns exemplos de milagre, mas tem diversos, né? A mulher com fluxo de sangue que sofria 12 anos de uma enfermidade, ela perde tudo. Só o fato dela tocar ali, ela teve uma fé tremenda. Ela enfrenta tudo, ela tem a coragem de sair da casa dela, de encostar nas pessoas e de tocar ali na veste de Jesus. E ela é curada. A filha de Jairo, ressuscitada. Os leprosos curados. O filho da viúva de Naim, ressuscitada. Lázaro ressuscitado. O coxo da Porta Formosa. Meus irmãos, a Bíblia fala que até a sombra dos discípulos, onde a sombra dos discípulos passavam, curavam as pessoas. O nome de Jesus cura as pessoas. Temos que orar, assim, enquanto há vida, há esperança. Temos que orar e clamar pela cura. Pedir pela cura das pessoas, não é? Pedir pela cura dos enfermos. A gente tem que acreditar nisso. Mas também, meus queridos, a enfermidade pode permanecer. O exemplo clássico é o exemplo do espinho da carne de Paulo. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem de hipertensão, de diabetes, vai fazer o tratamento a vida toda. E de outras enfermidades, né? Tem que passar por todo o tratamento. Diagnóstico, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, vai passar por todo o tratamento. Né? Tem enfermidades ali que elas permanecem. Isso é difícil da gente compreender. É muito difícil para a gente compreender. E eu quero trazer para os irmãos também, para não ficarmos só nessas enfermidades. Câncer, tem a dependência química, que é uma enfermidade terrível. Né? No álcool, o vício no álcool. Eu tenho uma prima nossa, ela sofre demais com o filho dela de 35 anos com alcoolismo. Ela sofre que vocês não imaginam. É muito sofrimento. Tem irmãos na nossa igreja que sofreram tanto com pessoas dependentes químicas, né? E eu tive, acho que foi o ano passado, ali perto da Cracolândia, eu estava conversando com uma senhora que mora ali naqueles prédios, ela estava me falando, tem uma médica aqui, ela conheceu lá uma médica dependente química. A mãe dessa médica vai toda semana levar roupa e alimento para ela. Ela até comentou com a gente, a senhora não pode levar nada de marca, porque senão nem chega para ela. A filha, para vocês terem uma ideia, não vai nem buscar muitas vezes com a mãe. A mãe manda por outros dependentes. Meus irmãos, é muito difícil. Imagine o sofrimento dessa mãe. É sofrimento dia e noite. Não tem como. Não adianta você chegar para essa mãe e falar assim, não, vai passar. Ela está passando por aquela dificuldade, por aquela luta. Como que vai julgar isso? E tem pessoas que é comum a pessoa chegar para o outro e falar, mas você não tem fé? Eu passei por uma situação bastante difícil, não é? Perda de um ente querido, e a pessoa chegou para nós e falou assim, mas, poxa, você tem que acreditar em Deus. Eu falei, minha irmã, nós estamos vivendo o tempo de chorar. Eu estou vivendo o tempo de chorar pela perda do ente querido. Não é questão aqui de fé, de acreditar ou não em Deus, eu estou vivendo um tempo de chorar. Como é difícil a gente ver ali na frente, às vezes, da igreja. Vai um irmão dar um testemunho. Um Deus cura e outro não. Nós temos uma dificuldade tremenda também quanto a isso.
não é? A gente tem muita dificuldade em entender isso aí, entender essa soberania de Deus. É muito difícil, meus irmãos, muito difícil mesmo. A enfermidade, ela pode gerar a morte. Também ela pode gerar a morte. Né? E a morte pode também acontecer não só por enfermidade, pode ser por um acidente. Então, realmente é muito difícil. Aí eu vou falar para vocês. Eu acho que é o momento mais difícil da vida das pessoas. Realmente muito difícil. Esse é o momento mais difícil para a gente passar. Na nossa cultura, eu trouxe para vocês um livro chamado Aconselhamento Espiritual, do Gary Collins. Ele fala algumas coisas muito interessantes. Então, ele entra exatamente nesse ponto, que na nossa cultura a gente enfeita o caixão com flores, vocês podem ver, é tradição, com flores, com coroa de flores, maquiamos o morto, tudo para minimizar a dor, para tentar passar uma imagem de uma pessoa mais normal. E é comum você ouvir no velório assim, nossa, olha que a feição dele como tá com uma feição tão bonita, parece que está em paz, parece que está dormindo, não é? Só que nem sempre foi assim. Eu vou me lembrar que o Cláudio, os irmãos que têm um pouquinho mais de idade vão se lembrar. O velório antigamente era feito nas casas. Era nas casas. E o caixão tinha uma posição para ser colocado nas casas. Por exemplo, o pé do morto era voltado para a porta, a cabeça lá para o fundo e o pé voltado para a porta. Porque se tinha a crença, essa crença entre aspas, né, que quando o morto saía, a morte saía junto com ele. Por isso que os pés eram para a porta, para sair. Né? Era colocada uma bandeira enorme. Eu me lembro, eu tinha uns 6 anos de idade, 7 anos, olha como são as coisas, eu me lembro até hoje. E eu fui no primeiro velório da minha vida, como criança ali, a gente foi brincando, tudo, lá pertinho de onde a gente mora, pertinho da Clélia ali. E cheguei, eu entrei com tudo, eu vi aquela bandeira roxa no fundo, eu vi o rosto do morto, ali eu me apavorei, porque estava com a boca aberta, com aquela faixa em cima. Eu vi aquela cena, jamais saiu da minha cabeça. Entendeu? Morto com a boca aberta e a faixa colocada na cabeça. Então, notem, não tinha um preparo, não tinha nada, é muito difícil. É uma imagem muito chocante. E o que você vai falar para um filho que perdeu a sua mãe? Né? Você chega para o nosso irmão Paulo agora, para o nosso irmão Queiroz, que perdeu sua irmãzinha querida. Não, você vai esquecer isso aí. Meus irmãos, nós temos memória. Muita gente fala isso, não, com o tempo vai passar, você vai esquecer. Não vai esquecer, Deus nos deu memória. Uma mãe jamais vai se esquecer de um filho jamais vai se esquecer de uma mãe. O que vai acontecer, meus irmãos, é que nós vamos viver um tempo de chorar, e isso vai, com o tempo, essa ferida vai cicatrizando. Tem hora que você bate nela, ela vai sangrar novamente. Tem período que ela vai sangrar. Muita gente aqui vai usar, fala assim, o período do luto vai durar 1 ano. Então você vai perder ali 1 ano disso tudo aí. E não é assim, meus irmãos, cada um é cada um. Cada um vai passar o luto por uma forma, cada um vai passar tendo a sua dificuldade, cada um vão ter mais força, outros vão ter menos força. E aí é o que o pastor Renato falou, o papel da igreja, que eu vou chamar ali na frente de rede de proteção. Né? O papel da igreja, o papel da família, o papel dos irmãos, o papel dos familiares. Né? O que você vai falar então para um pai que perdeu um filho? Meus irmãos, é melhor não falar nada nessa hora, o melhor é você abraçar e chorar junto. E entender ali que é um tempo de chorar. É um tempo de chorar. Jesus chorou no velório ali de Lázaro, quando Lázaro morreu, na morte de Lázaro. Não tem como você falar. A Bíblia fala, tem tempo de chorar e tempo de deixar de chorar. Tempo de se alegrar. A enfermidade é um tempo de chorar. Abraça a pessoa, dá o ombro amigo ali para a pessoa, é melhor do que você não saber o que você vai falar. Não, Deus vai tirar essa dor de você, meu irmão. Amanhã você vai acordar, você vem lá com aquele texto, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é literal, não vai vir pela manhã, é um processo. É entender, é dar apoio, é orar todas as noites. Senhor, consola o coração, derrama do teu Espírito Santo Consolador. Tempo de abraçar e tempo de chorar. Tempo de chorar junto com a pessoa. Tempo de ficar quieto. Tempo de ouvir a pessoa se ela tiver necessidade de falar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu estou trazendo aqui só algumas curiosidades do velório em outras culturas. Lá no Japão, por exemplo,
A homenagem ao falecido acontece dentro da casa e a preparação do corpo é feita pelos próprios familiares. Eles preparam ali os pratos que a pessoa gostava, aquilo que ela comia, aquilo que ela não comia. Aqui não, aqui nós pagamos para a preparação do corpo. Né? Lá no Japão tem uma cultura lá antiga que a homenagem ainda acontece dentro da casa ali do falecido. Na Rússia, o povo russo observa a morte de uma maneira mais otimista. O funeral é uma reunião mais alegre. Os convidados vestem roupas coloridas. Aqui, voltar para vocês aqui no Brasil, na minha época, quando eu era criança, você conhecia a pessoa que tinha perdido ente querido porque a viúva usava preto, os filhos, via de regra, também usavam preto, mas a viúva era tradicional. Né? Roupa preta inteira e o lenço preto. Hoje nós não temos mais essa cultura, né? Pouca gente se veste aí de preto. Olha, na Rússia a cultura é diferente. No México é totalmente diferente, então. A morte é vista como uma passagem para a libertação dos pecados e toda a vaidade humana. No México, o Dia dos Finados é como se fosse um carnaval lá para eles. Eles se vestem com fantasias e tudo em homenagem a essa cultura vem ali do povo asteca. Então ali é festa, Dia dos Mortos ali para eles, então é festa ali, eles saem na rua ali, tem desfile, tem tudo. Nos Estados Unidos também é um pouquinho diferente, né? A pessoa morreu, o morto vai lá para a funerária, né? Os parentes e amigos deixam no caixão objetos que indiquem sua relação com o falecido. Então é muito comum você ver ali bandeira, você ver foto, tá? São rotineiras as homenagens como um mural de fotografia para o ente querido. Eles fazem um mural, colocam ali do lado do caixão. Assim como na cultura europeia, o corpo leva dias para ser preparado. A intenção disso é acalmar os familiares e dar oportunidade para quem está longe chegar ao local do enterro. Aqui no Brasil, deixa eu falar para vocês. Acho que deve estar no outro slide, mas eu já vou adiantando. A orientação da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, é enterrar até 24 horas. Olha que interessante. Né? E se o corpo não foi preparado, tem que ser enterrado até 24 horas. Quando o corpo é preparado, tem um período um pouquinho mais extenso, tá? Mas nos Estados Unidos, olha que interessante, após o velório, são comuns recepções em buffet ou na casa dos familiares do falecido. A gente vê muito isso em filme, não é? Eles têm essa parte cultural lá deles. No Brasil, como eu mencionei para vocês, inicialmente era nas casas, tinha a forma correta ali de posicionar o caixão, as flores fazem parte da nossa cultura, as coroas. Se você chegar num velório e não ver uma coroa ali, você fala, nossa, a família não está dando toda homenagem, né? A viúva se vestia de roupa preta durante certo período, durava isso aí cerca de 1 ano, tá? E a Anvisa recomenda o enterro com 24 horas. Agora, com o Covid, a coisa ficou pior ainda, não é? A pessoa não consegue nem enterrar o seu ente querido, é muito difícil mesmo. Então não passa por aquele período, né? Você não passa. O velório acaba sendo uma fase importante para você passar, para você chorar, para você ter aquele sofrimento. E hoje não se passa por isso, é interrompido, tá? Aí é o que o pastor Renato falou. A questão, qual assistência que nós vamos dar para o enfermo e para o enlutado? Não vou nem colocar a igreja, vou colocar assim, eu e você. Então, precisa ter uma rede de proteção, meus irmãos. Precisa ter. Igreja, profissionais de saúde, os parentes. Né? Então, a gente tem que dar essa assistência para as pessoas. O Queiroz, ele testemunhou no comecinho da aula. Poxa, eu tive um grande apoio do pastor Luiz André e dos irmãos da igreja do Mandaqui. Olha que bonito isso. Não é? Olha que bonito isso. É uma pena que vai ficar muito restrito à escola bíblica dominical, mas a igreja precisava ouvir isso aí, né? O apoio que a igreja dá para as pessoas. Mas eu quero dizer também para vocês, meus irmãos, nem todos os irmãos estão preparados para isso. Tem irmão que é melhor nem ir nisso aí, porque ele não tem preparo nenhum. Né? Eu, quando estava com a enfermidade, eu vi muito isso aí, o Cláudio deve ter ouvido, os irmãos também, né? Você chega ali, a pessoa vai fazer uma visita para um enfermo e fala assim, olha, a minha tia também sofreu igualzinho você, de todos esses problemas. Aí o enfermo pergunta, mas o que aconteceu com essa tia? Ah, ela morreu. Meu Deus do céu, misericórdia. Você vai levar uma mensagem dessa para o morto? Né? Esse livro ele é interessante, ele fala até a posição para você visitar um enfermo. Você vai no hospital, por exemplo, você não pode ficar ali na cabeceira da cama. Né? Porque o enfermo ali tem que ficar virando a cabeça ali para
Não, você tem que se posicionar ali na frente, deixar ele numa posição confortável, chegar para o enfermo ali, levar uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança. Imagina você cantar ali aquele canto, não, meu irmão, Jesus vai te receber ali no paraíso. Você vai levar pavor ali para as pessoas. Eu fui fazer uma visita, só para vocês terem uma ideia, na época foi o pastor Sérgio Paulo, fomos visitar uma irmã, lá no Hospital das Clínicas, problema emocional. A enfermeira veio para nós e falou, não vamos receber vocês aqui, veio um irmão aqui da igreja, orou, quis expulsar demônio aqui, fez o maior problema que todos os enfermos que a gente estava falando, não, minha senhora, nós vamos só fazer uma oração aqui, mas fica muito tranquilo, nós vamos trazer paz. Os nossos pés precisam levar paz, precisam levar luz para as pessoas, um evangelho de boas novas, de boas palavras, de esperança para as pessoas. Mostrar para eles a importância do tratamento, a importância do medicamento. Precisamos fazer isso aí. Muitas vezes, meus queridos, nós não vamos ter resposta para o que as pessoas vão perguntar. É melhor a gente falar, não, nós vamos orar para Deus acalmar o seu coração. Muitas vezes nós não vamos ter essa resposta, mas nós temos o ombro amigo para ceder, nós temos os ouvidos para ceder para a pessoa, nós temos as mãos para estender, nós temos até um trabalho para ir para fazer lá para a pessoa, ver que a pessoa às vezes fica de cama, a pessoa não tem força para fazer nada, então vai na casa da pessoa, faz uma comida, o meu dom é fazer uma comida e limpar a casa, amém, está ótimo para isso, mas a gente tem que entender, meus queridos, na igreja nem todos estão preparados para esse tipo de aconselhamento. O irmão está interessado, se prepare para isso, né? Leia livros, tem cursos para isso aí, se prepare para isso. Então, essa rede de proteção que é a igreja, os profissionais de saúde e os familiares, ela é muito importante, meus queridos. E para isso, a gente tem que ter paciência. A pessoa vai reagir no tempo dela e não no seu tempo. Você tem que ter essa maturidade cristã. A pessoa vai reagir no tempo dela e não no seu tempo. E tome muito cuidado com algumas frases, né? A gente precisa tomar muito cuidado com algumas frases. Isso vai passar, você vai se esquecer. Não vai esquecer. Vai minimizar, com o tempo você vai ter. Então, o que a gente sempre fala para as pessoas, olha, você tem os outros filhos, você precisa de viver pelos outros filhos. Tem que continuar caminhando, tem que continuar acreditando. Você tem uma neta. O exemplo clássico, meus irmãos, é Noemi lá, né? O caso de Noemi. Noemi, ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, fica ela e Ruth. Se você ler ali o finalzinho do livro, quando Ruth vai e coloca a criança nos braços de Noemi, ela reviveu ali, ela renasce ali. As próprias vizinhas vão falar para ela, nossa, essa tua nora é melhor que muitos filhos. A criança vai dar um bom ânimo para ela ali. Eu sei que a Clélia tem a netinha, vou falar para ela, ela vai entender o que eu estou falando, porque ela sabe disso. Quando ela chega ali em Curitiba, ela tem muitos problemas. No momento que ela pega a netinha dela no colo, nossa, é um alívio, é um refrigério, é um bálsamo. É o verdadeiro bálsamo de Gileade, é um bálsamo para a alma. A gente vê a criança ali, a criança é tudo de bom. Né? Vai dar um ânimo ali para a pessoa, mostrar para as pessoas que elas precisam continuar vivendo, né? Precisa continuar indo na igreja, retomar a igreja o mais rápido possível, não é? Viver ali com os amigos, se acercar de amigos, não se isolar tanto. É lógico, vai ter momento que a pessoa não quer ouvir nada, não quer ouvir ninguém. Deixa esse tempo para ela. Entender que ela vai ter esse tempo, não força nada. Não estou indo aí. Ou você chega de repente na casa da pessoa sem ligar, sem telefonar. É muito ruim isso. Às vezes a pessoa não está preparada para isso, ela não quer ouvir naquele momento. Então a gente precisa de ter discernimento, orar para Deus, pedir para Deus sabedoria. A palavra de Deus nos fala, quem quer sabedoria, peça, e Deus dá sabedoria para nós. Estou dizendo a vocês, não se esqueçam do exemplo de Jesus. Marta fala, Maria fala, ele conversa com elas não entendem, e o texto vai lá falar, é o versículo mais curto da Bíblia. E Jesus chorou. Jesus chorou. Ele pode ser o mais curto, mas é um grande significado. Saber que você precisa chorar ali com as pessoas. Jesus mesmo nos ensinou, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. A gente precisa tomar muito cuidado. Precisamos crer também, meus queridos, que o Evangelho tem poder para a cura. O nome de Jesus, a palavra de Deus tem poder para a cura. Não limita o poder de Deus. Quando alguém chegar para você e falar, minha filha, minha mãe está na UTI,
Você pode orar por ela? Claro que eu posso orar. Vamos orar para Deus operar um milagre na vida dela. Enquanto tem vida, tem esperança. Não limita o poder de Deus. Deus opera milagres. Deus nos teceu no ventre materno. Salmo 139. Acaso há algo difícil para Deus? E entender também em tudo isso a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Entender que algumas vezes ele vai responder sim para a minha oração. E outras vezes ele vai falar não. Ele vai falar não. Quando ele fala não, eu vou me abater. Não tenho dúvida que eu vou me abater. Não vou falar aqui para vocês de uma maneira diferente, meus queridos. Não vou chegar aqui e dizer para vocês assim, hipótese alguma, que... Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Voltar aqui à reunião, pronto. Interromper aqui o compartilhamento e voltar para a reunião. Não vou dizer para vocês aqui que eu teria força suficiente quando Deus responde não, ou que eu tenho força suficiente, vou ficar normal, não vou chorar, não. Eu vou me abater, eu vou chorar, eu não vou dormir direito, eu não vou ter força para ler a Bíblia, não vou ter força às vezes para orar, vou querer me isolar por um certo período. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós sofremos, meus queridos, nós somos limitados. Jesus chorou. Eu vou falar aqui para vocês, dar um exemplo para vocês da minha profissão. Né? Eu socorri muitas pessoas na minha vida toda, socorrendo, lidando com tudo quanto é coisa que vocês imaginam. Eu não chorava, estou dando aqui esse testemunho para vocês, eu não chorava, porque por causa da minha profissão, eu tinha que estar preparado. Eu atendi um estupro às 10 da manhã, uma criança atropelada às 11, um homem esfaqueado. Então você vai se preservando, criando mecanismos de defesa. A minha mãe morreu, o meu pai morreu, eu não chorei. O meu pai morreu, eu não chorei. De repente, de 5 anos para cá, começou a pegar um pouquinho mais diferente as coisas. Eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu achei que eu era forte e não era forte. Hoje eu choro, eu vivo as emoções. Eu choro, eu sou um ser humano, eu sou fraco, eu tenho limitação. Eu tenho limitação. E quantas vezes, quero dizer aqui para vocês, quantas vezes eu pregava algumas coisas ali, olha, Deus é um Deus que opera curas, e não tava vivendo curas nas nossas vidas. Eu não estava vivendo cura, eu estava vivendo um período de enfermidade. Mas eu pregava um Deus de cura porque eu sei que Deus cura. Ele pode curar no tempo dele, da maneira dele, da forma dele. Da maneira dele, da forma dele. Deus opera, meus queridos. Eu já tive experiências com Deus tremendas, 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 tremendas. E já recebi o não de Deus também. Já recebi o não de Deus. E a gente precisa entender. Muitas vezes você tem um tempo de chorar. Eu pregava antes que a maternidade era o local mais alegre do hospital, que não tinha problemas. E eu vivenciei e vi que a maternidade também tem problemas. E nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para que tudo corra bem, que tudo dê certo. Para isso nós estamos preparados. Eu e você, nós não estamos preparados para que um filho chegue para você e para mim e fale assim, pai, eu estou usando droga, sou dependente químico. Nós estamos preparados para o filho nosso falar, pai, eu passei na USP. Pai, fui promovido. Pai, entrei na faculdade. Nós estamos preparados para isso. Mas o contrário, não. Então, por isso essa aula, ela tem que nos alertar. O seu filho, ele não é igual a você. O meu filho não é igual a mim. Ele vai ter as lutas dele. Ele vai ter as dificuldades dele. O ame, o aceite. Abrace ele na fraqueza. Eu quero citar aqui um exemplo para vocês aqui. Numa ocasião, meu filho me ligou. Ele trabalhava longe. Ele me ligou e falou assim, pai, acabei de bater o carro. Eu orei para Deus ali na hora, fui acordado de sopetão. Eu orei para Deus na hora, Senhor, o que falar? Deus falou assim para mim, pergunta para ele se ele está bem. Eu falei, filho, você está bem? Pai, mas eu acabei com o carro capotou, tombou o carro, pai, acabei com o carro, ele chorando. Vem aqui me socorrer. Eu falei, filho, os danos materiais não importa, fica calmo, se acalma, eu estou indo aí, vou te ajudar. Imagine se a primeira pergunta minha fosse para ele a seguinte, amassou muito o carro?
Ele ia falar, poxa, meu pai está preocupado se eu amassei o carro. Meu pai não está preocupado comigo. São detalhes, queridos. A nossa vida é feita de detalhes. A nossa vida é feita de detalhes. Pequenos detalhes, grandes diferenças. Vai aconselhar uma pessoa, vou te dar uma sugestão. Não faça um sermão de meia hora lá para ela. Frases curtas. Eu e você precisamos aprender com Jesus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. Com Deus, Elias, o que fazes aqui na caverna, Elias? Deus sabia o que Elias estava fazendo lá. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas ele dá a oportunidade para Elias verbalizar, para Elias falar. Ainda que errado, Senhor, só fiquei eu. Onde estão todos os seus adoradores? Deus ouve, Elias vai falar pela segunda vez. Saber ouvir. Vai aconselhar o seu filho? Frases curtas. Frases curtas. Eu quero finalizar deixando 2 exemplos só para vocês. Um psiquiatra é muito interessante. Um psiquiatra, ele trata o seguinte, ele é psiquiatra, ele não se dava com uma das filhas, porque a filha dele, o gênio dela era igualzinho dele. Então toda a conversa que ele tinha com a filha, ele brigava. Brigava com a filha. Você mora aqui, enquanto você estiver morando aqui, eu te sustento, você tem que me ouvir, as regras são essas. E ele foi conversar com outro amigo. O amigo falou assim, poxa, você não está percebendo? Você está descendo no nível dela. Faça diferente. Quando você começar a discutir com ela, não repita a mesma coisa, porque o seu discurso é o mesmo. O seu discurso tem sido o mesmo há 10 anos com a sua filha, desde que ela tem 15 anos. O mesmo discurso, a mesma briga, a mesma coisa. Muda. Aí ele pegou um determinado dia, ele chegou lá, abriu a porta do quarto da filha, filha, eu vou ter que correr ali num casamento, eu acabei esquecendo de comprar um presente, você pode dar um pulinho na floricultura e comprar uma flor para mim? A filha lá vira para o pai, pai, eu estou cheia de coisa para fazer, não dá para eu sair, não dá para eu fazer isso aí. Ele na hora já pensou na mente dele, no cérebro dele já veio aquilo. Poxa, mas você mora aqui, você tem que me obedecer e tal. Ele falou, não vou fazer assim. Deixa, eu vou fazer diferente. Ele foi na floricultura, comprou 2 buquês. Entregou um lá para a pessoa lá, que ele tinha que levar lá para o casamento lá. Quando ele chegou em casa à noite, ele bateu no quarto da filha, falou, filha, isso aqui é para você, entregou um buquê para ela. A partir desse momento, um pequeno detalhe, a filha olhou aquilo, né, e falou, nossa, mas o que aconteceu com meu pai? Nós oramos muito para as pessoas mudarem. Oramos demais para as pessoas mudarem. Mas ore para Deus para você mudar. Eu preciso de orar para Deus para eu mudar. Eu preciso mudar com meu filho, eu preciso mudar com a minha esposa, eu preciso mudar com as pessoas, eu preciso mudar lá no meu local de trabalho. Eu preciso mudar na minha escola. Eu preciso mudar. Uma pequena mudança sua vai fazer grande diferença. Grande diferença. Isso é para todos nós. E queria ler só alguns versículos do Salmo 139 e finalizo a minha aula. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém, meus queridos? Nós temos um Deus que nos sonda e nos conhece. Ele sabe a minha limitação, ele sabe a sua limitação. Ele sabe o meu choro, ele sabe o seu choro. E que Deus esteja nos preparando. E que essa lição tenha servido para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e para mim também, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre a enfermidade. Criar essa rede de proteção para aquelas pessoas que mais necessitam. E, meu querido, eu finalizo com essa palavra. Não espere dos outros a reação que você teria se você estivesse passando por aquela situação. O outro é o outro e você é você. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Renato, Fernanda, muito obrigado, meus queridos irmãos, pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Eu estou vendo que a dona Reginilda está aqui. Dona Reginilda, que Deus abençoe também grandemente a senhora, o seu Luiz. Meu querido irmão Moacir também está conosco, o Cristian, a Pri. Deus abençoe grandemente. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição, meus irmãos, se humildemente puder colaborar com mais alguma coisa. Pastor, passou a palavra ao irmão. Eu sei que o irmão deve estar conduzindo agora essa parte aí. Amém. Muito obrigado, viu? Realmente é um estudo extremamente oportuno, né? Não só pela pandemia, que trouxe várias questões muito mais próximas da gente, mas é um tema que é no nosso cotidiano, né? A enfermidade, como eu falei no início, e a questão do luto. Eu vejo sempre uma questão emocional muito envolvida diretamente com o luto. Quando você aprende a lidar emocionalmente com essas questões, a gente vai superando. O processo de saudade, eu acho que ele é extremamente saudável, na realidade, porque você lembrar da pessoa, de momentos que você teve, etc., é extremamente saudável. E é realmente isso, a gente não esquece, né? A gente não esquece as coisas ruins que nos aconteceram. Deus não apaga isso da nossa memória, mas ele nos ensina a lidar com isso. E o irmão estava falando, eu lembrei do próprio Jesus, o próprio pai dele, no momento da morte, diz: se for possível, me tira dessa situação. E o próprio pai teve que se calar por amor a nós. Então, se a gente olhar todo esse sacrifício de Jesus Cristo e olhar o texto que nós lemos de Romanos logo no início, a gente entende que tudo isso que nós temos que passar é incomparavelmente menor do que a glória que está proposta em Jesus Cristo para nós. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque há um processo de culpabilidade de Deus, né? Quanto mais tempo nós sofremos, mais tempo nós atribuímos essa culpa a Deus e não ao pecado, né? E às vezes nós atribuímos a culpa também a alguma situação que, eu deixei de fazer isso, eu deixei de cumprir isso, né? E a gente começa a carregar esses processos emocionais e a gente fica sobrecarregado com isso. O que Jesus quer é nos mostrar, olha, a morte é um fato, a enfermidade é um fato, mas eu já venci essa morte, vocês vão ter que passar por isso, mas lá na frente tem uma vitória que está garantida para cada um de nós, né? Então eu vou agradecer mais uma vez ao irmão e dar a liberdade para cada um contribuir ou fazer perguntas para o nosso presbítero Valdir, tá bom? Fiquem à vontade. Pode falar, Queiroz. Está sem o áudio, viu, irmão? Precisa habilitar o áudio. Ontem eu estava naquele momento lá no velório, e aí eu estava pensando, aí a Fernanda mandou um comunicado para mim, então ela falou assim: logo nos encontraremos, logo mais, que é hoje, né, na escola bíblica, né? Aí eu cheguei e eu estava com um livro da escola bíblica lá, e estava justamente, eu falei assim, aí eu peguei e falei para a Fernanda assim: e Fernanda, e o tema amanhã é punk, hein? Eu falei assim.
Aí eu falei assim, amanhã é sobre. Eu estou aqui no velório da minha mãe e eu falo sobre luto, sobre esse negócio todo. Então ela falou assim: mas o importante é nós ouvirmos a voz de Deus. E hoje, realmente, eu ouvi a voz de Deus. A maneira como o José Valdir, é José Valdir, né? Ele passou isso para a gente, era a voz de Deus, era mesmo aquilo que a gente precisava ouvir mesmo. Foi uma coisa assim muito bacana, entendeu? A maneira como ele direcionou o assunto. A nossa vida não é um Facebook. Chega de Facebook. Nós somos de carne e osso, vivemos a realidade. Quando tiver que chorar, chore. Eu também tive essa experiência do choro, que há muitos anos eu não chorava também. Eu sempre achava que chorar tinha que para fraco, né? E graças a Deus, eu tenho me sentido cada vez mais quebrantado, isso é bom. No dia que o médico falou com a minha mãe, que nós fomos lá na sexta-feira para uma reunião com o médico, e ele disse que iria tirar a medicação dela, porque não adiantava muito, porque ela estava com problemas renais muito pesados, né? Eles tinham que tirar a medicação e deixar ela ir normalmente, né? No sábado de manhã eu sentei naquele cantinho ali, no meu cantinho, que eu falo que é meu monte ali, e eu orei e chorei muito. Eu chorei muito, muito mesmo, entendeu? E eu passei até uma fotografia para todo o Facebook, né? Da minha mãe, muito sorridente e tudo, porque ela estava completando no sábado 94 anos de idade. Era o aniversário dela, entendeu? Então tive dois momentos, você viu? O aniversário dela, eu chorando. E ontem também, outro paradoxo, eu saí do velório, eu estava feliz, né? Incrível. Essa é a vida, meus irmãos. A gente tem que ter todo o cuidado, mesmo com as palavras. Isso aí é capacitação, porque a gente escuta muitas coisas e a gente também fala muitas coisas que não deve, né? Nesses momentos. Mas é isso, a vida é isso. A vida não é o Facebook, não é por curtidas, né? É por abraços mesmo. Abraços que não precisa falar nada. Eu tive um primo que há muito tempo eu não via, filho da minha tia Rosibete, que é irmã da minha mãe, que se foi há 3 anos atrás também. E na igreja do Mandaqui com ele, a mãe dele morreu, e ele não falou nada comigo. Ele simplesmente me abraçou. Mas aquele abraço foi um abraço que falou tudo, entendeu? Então é isso aí. Valdir, meus parabéns para você. Eu vi a voz de Deus. Tá? Muito obrigado. Amém, meu querido irmão, que Deus console o seu coração pela perda da sua mãezinha aí. E é o que você falou, o abraço, ele tem um valor imensurável. Você abraça junto e chora junto. E o pastor Renato fez uma colocação muito interessante. Eu conversei isso com a minha irmã antes da gente perder a minha mãe. Eu falei para ela, vamos fazer tudo o que a gente puder fazer. Para que no momento do velório, no momento que a gente estiver enterrando ela, a gente olha ali, e nós fizemos isso. No momento que o caixão desceu à sepultura, a gente se abraçou, a gente chorou ali, nos abraçamos, choramos. Mas eu disse para ela, tudo que poderíamos fazer, nós fizemos. Então, essa frase é muito importante, pastor Renato, para a gente não carregar mais esse fardo. Por isso que Jesus disse para nós, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus console o seu coração, viu, meu querido irmão? Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Natanias, quer falar, irmão? A Então, Clélia. irmão, diante dessa palavra do José Valdir, foi muito interessante mesmo, porque eu perdi a minha esposa agora no fim de ano, em dezembro, vai fazer 8 anos. De lá para cá, foram 4 pessoas por lado da minha esposa que morreram, né? Ela e mais 3,
e, e da minha família também mais 4 pessoas, né? Então, a gente já vem nessa, né, nessa carga, assim, bem pesada, né? E, e a gente tem que realmente entregar na mão de Deus, para que Deus esteja nos confortando. Eu passei 3 anos com saudades da minha esposa, entendeu? Eu vivi com ela há 40 anos e, e eu sofri 3 anos seguidos a falta dela. Aí depois eu pedi, orei muito para Deus ir, sabe, amenizando o meu. Mas graças a Deus estamos aí, né? É isso aí. Amém. Clélia, quer falar, Clélia? Quero sim, Senhor. Estou aqui perdida nos botões. Então, o tempo do luto não é determinado. Cada um vai sentir da forma que for. Eu perdi minha mãe, vai fazer 8 meses. Como o seu Valdir falou também, eu não chorei. Eu que praticamente estava decidindo todas as coisas, velório, cemitério, com a minha irmã. Mas eu que via se dava ou não dava, né? No dia, o médico conversou muitas vezes com a gente, muitas não, umas 3 vezes. E por último, foi eu, sozinha. Sua mãe já está aqui 15 dias, não volta, não acorda. Nós não vamos mais deixar como é que fala? Seguir o curso normal. Então, eu quero saber de você. Eu falei, doutora, desde o primeiro médico que conversou com a gente, primeiro fui eu sozinha. Eu agradeci ao médico, ele até se espantou. Eu falei, doutor, a minha mãe está aqui. Quem sabe o que vai acontecer com ela é Deus. Mas eu acredito que vocês estão fazendo o possível. A situação dela depois foi complicando e assim foi. E por último, aquele som daquela maquininha assim, fazendo pip, isso está na minha memória até hoje. Fiquei com ela mais uns 10 minutos, vim embora. A minha irmã na minha frente, eu não enxergava. Acho que eu chorei um pouco nessa hora, mas eu não quis. Aí a minha irmã já começou a ficar nervosa e eu tive que parar. Passado isso, vim embora. Resolvemos tudo. Lá na hora que enterrou, que eu chorei, o meu cunhado me abraçou. Aí foi quando eu desabei mesmo. Vim embora, aí veio o Covid, veio tudo. E assim foi indo. E vão fazer 8 meses. Sexta-feira agora, que eu tenho a minha primeira consulta com um psicólogo. Não é fácil, gente. Se vocês sentirem necessidade, se vocês acharem que tá difícil, que ninguém entende. Um dia eu conversei com o Luiz André, falei, Luiz André, eu preciso de alguém para conversar. Aí ele falou assim, Clélia, eu tô aqui. Aí eu respondi para ele, eu não quero o senhor. Eu quero uma mulher, eu quero uma outra pessoa, sabe? Assim, eu queria que alguém sentisse. Mas assim, não estou desfazendo dele, gente, por favor. Mas é que eu precisava de uma outra pessoa que não fosse ele, porque todas as vezes eu vou lá, reclamo, choro. E aí o tempo foi passando, pelo posto, agora eu vou começar a ir no psicólogo. Eu não estou bem. Eu sinto que a minha cobrança, né, que vocês falaram agora, o seu Valdir falou que a irmã, nós fizemos o possível. Eu sei que eu fiz o possível, mas eu achava que podia ser feito mais. E por N situações, né, dificuldades com a família, tudo. Então eu fui muito, me sobrecarregou muito essa situação da minha mãe. Mas eu sei, eu creio que Deus está no controle. Um cântico que eu pedi para o Fernando é aquele: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Esse cântico fica na minha memória o tempo inteiro. Eu quero crer.
Eu quero crer que Deus é soberano. Ele sabe o que faz. A gente vai entender? Acho que não. Acho que não. Vai dar saudade? Vai, é um perfume, é uma comida, é tudo. Mas eu volto a repetir, quem tiver de perder um familiar, tá se sentindo muito triste, eu tô me sentindo um inútil, para vocês terem ideia. Eu tô me sentindo uma pessoa muito inútil. Procure tratamento. E o psicólogo, eu vou sexta-feira, não sei como vai ser, mas preciso. Isso, tá bom? Queiroz está com a mão levantada. Queria falar mais alguma coisa, Queiroz? Desculpe, eu não desliguei aqui. Ah, tá bom. A Fernanda está com a mão levantada, aí depois eu já passo para ela mesma conduzir para o momento de oração, tá bom? Tá bom. Eu achei interessante quando o Valdir trouxe para nós essa questão da assistência, né, em relação ao que a igreja pode fazer. Eu sempre acho que a igreja pode ser um espaço, acho que deve ser, e deve ser mesmo, né, um espaço terapêutico mesmo, né. Eu não entrei no começo, mas parece que o pastor Renato falou alguma coisa a respeito de rede protetiva, né. Essa rede protetiva, essa rede de apoio, ela é fundamental, eu acredito, né, para quem está enlutado. E a gente precisa mesmo abrir as nossas portas, né, para a gente receber as pessoas, e até mesmo quando a gente não tiver o que falar, a gente realmente se calar e um abraço, né, mas nós temos pessoas capacitadas, né, para estar recebendo os enlutados. Eu sei que a nossa liderança espiritual está sempre pronta para receber, né, para aconselhar, para acompanhar, para dar um abraço. Quantas madrugadas, né, a gente fica sabendo por aí, né, dos irmãos que saem e vão, e acode, corre junto para ver a burocracia toda que vem depois, né. Então, acho que é fundamental mesmo a gente, quanto povo de Deus, a gente ter a igreja como esse espaço terapêutico mesmo, né, para estar ajudando uns aos outros quando passa por essa questão. E hoje a escola, ela também tem sido esse espaço terapêutico, né, porque com o retorno das aulas, muitas crianças vieram enlutadas, né, porque perderam seus pais, perderam seus tios, perderam seus avós, e eu trabalho numa escola de comunidade carente, né, e a gente ali, são casinhas onde mora todo mundo junto, às vezes 10 pessoas, 9, 12 pessoas na mesma casa, né, e muitos avós moram com os netinhos, né, moravam. Então a gente recebeu muitas crianças enlutadas, então a gente teve uns cursos preparatórios para estar recebendo essas crianças, né, para a gente estar acolhendo através das rodas de conversa, primeiramente o emocional dessas crianças que vieram, né, e a pandemia trouxe muito essa questão, né, da escola agora como espaço terapêutico também, os encaminhamentos que a gente precisa fazer diariamente, porque a criança reage totalmente diferente do adulto ao luto, né, então a gente precisa estar acompanhando também de perto as crianças. E outra coisa que eu coloquei aqui, semana passada a gente perdeu uma colega lá na escola, né, e eu já tinha perdido uma grande amiga minha, mais ou menos 1 mês e meio para Covid também, e essa outra colega que faleceu não foi Covid, mas uma colega nossa lá da nossa escola, né, e aí as meninas me chamaram para participar, né, para conduzir uma reunião de oração, enquanto ela ainda estava na UTI, enfim, né, e a gente não pode perder a oportunidade, né, e uma das falas que eu usei foi essa que o Valdir falou, né, da questão da valorização das pessoas enquanto elas ainda estão vivas, né, então, eu falei para elas exatamente essa frase, né, vamos dar mais flores para os vivos do que para os mortos, né, vamos falar mais eu te amo, vamos amar mais, vamos cuidar melhor das pessoas enquanto elas estão vivas, né, enfim, eu acho que isso é fundamental mesmo, né, a gente tá falando dessa questão e fazendo enquanto há vida, né, e ali era um grupo de várias religiões, né, então cada um com a sua crença, né, para onde o morto vai depois que acaba, que falece, né,
E a gente tem que sempre aproveitar enquanto povo de Deus mesmo, a gente que está aí trabalhando no mundo, né, com pessoas de diversas religiões, a importância da gente ter sabedoria nas palavras, né, isso que o Valdir falou. Se a gente não sabe o que falar, a gente fica quieto, dá um abraço e tá bom. A importância das palavras, né, a sabedoria nas palavras. E dependendo do que a gente fala, a gente vai evangelizando, né, numa dessas reuniões lá na escola, depois teve uma homenagem para essa colega, enfim, soltaram vários balõezinhos brancos lá para as duas colegas que se foram, enfim, e a gente aproveita as oportunidades, né, porque aí a gente fala, né, que por que a morte dói tanto, né, porque nós não fomos feitos para morrer, né, e aí depois as pessoas veem, mas como assim, né, nós não fomos feitos para morrer, a gente aproveita, deixa e evangeliza, né, e a gente fala um pouquinho com sabedoria das coisas do céu, das coisas do Senhor, e eu acho que a gente precisa mesmo se atentar para isso, né, amar e de todas as formas, né, a pessoa que está passando por essa fase do luto, não é uma fase fácil. Se ninguém mais for falar nada, eu vou então partir para o momento de oração, tá bom? Eu tenho alguns pedidos aqui de oração. Agradecer ao Valdir, viu, Valdir? Deus abençoe. Dá para falar? Pode falar, Moacir. Eu queria contribuir também, a paz do Senhor a todos. Vou ser breve, tá? Mas quando o Valdir comentou aí na lição dele, que ele falou dos milagres, a gente tem, né, essa bênção da parte de Deus na nossa vida, que é a Valentina. Deus ter manifestado a glória dele através da vida dela, ainda no ventre da Sueli também, ela ter recebido a vida. Então, para a gente, assim, foi um momento em que a gente fala para todas as pessoas que a gente conhece, né, sendo a pessoa cristã ou não, que a gente pode não entender a forma como Deus trabalha, mas ele trabalha, e ele faz o que é melhor. E também lembrando aí dos comentários dos irmãos, referente a essa questão, né, quando a gente perde um ente querido, duas situações assim que eu me lembro bem, né? Tava no velório de um primo que ele foi muito presente, assim, aquele primo bem mais velho, sabe? Que eu com 10 anos, ele já tinha uns 40, assim, quase a idade do meu pai. Mas que era muito presente na nossa infância, enquanto nós ainda não éramos cristãos, né? Nós ainda não tínhamos entregado a vida para Jesus, mas depois que meu pai parou de beber, parou de tomar bebida alcoólica e tudo mais, esse primo meio que se distanciou, porque o negócio dele era ficar do lado do meu pai, porque meu pai bebia muito, e ele também gostava de beber. Mas no velório dele, foi assim uma situação em que eu lembrei da infância, daquele momento que ele estava perto da gente. E aí o pessoal falou, mas você tem alguma coisa para contribuir? Eu falei, tenho, eu lembro do Francisco, assim, eu só tenho recordação boa para lembrar dele, porque o fim dele não foi bom. Ele morreu vítima do alcoolismo. E eu falei, eu tenho coisas boas para lembrar do Francisco. O Francisco foi uma pessoa que na minha infância foi muito presente. Infelizmente, na minha juventude, né, na minha fase mais adulta, não tanto, mas na minha fase infantil ele foi muito presente. Uma pessoa, era muito bacana, era aquele primo que estava sempre presente, levava a gente para passear, levava no horto e tudo mais. E aí o pessoal ficou assim, todo mundo ficou meio surpreso, falou, nossa, mas como que ele tá falando disso do Francisco, né? A gente só tem recordação ruim, e o Moacir vem com essa história, uma história boa, né? Uma história bonita, uma pessoa que fez a diferença enquanto esteve, né, na vida dele ali na infância. E aí eu falei para eles, olha, gente, a vida ela é passageira, nós estamos aqui como forasteiros. Cabe a nós o que você quer guardar de recordação de um ente querido, as coisas boas ou as coisas ruins. Você tem esse direito de escolher. Eu escolho guardar as coisas boas das pessoas. E numa outra situação também, quando um tio, né, o irmão do meu pai faleceu, também chegou na hora, assim, do sepultamento, vários primos vieram até mim e falaram, você que é evangélico e tal, hora, né, para Deus receber o meu avô, porque, assim, meu pai é o irmão caçula e esse meu tio que estava falecendo era o irmão mais velho do meu pai. Então, eu tenho muito primo que tem a idade do meu pai. E aí eles falaram, faz uma oração aí para Deus receber, né, o
o meu pai, o meu avô, o meu tio, lá no céu e tudo mais, fala, ó, gente, cabe muito o que o Valdir falou da sabedoria. No primeiro momento eu falei, nossa, mas não vai adiantar eu orar agora, né? Meu tio já morreu, não tem mais o que fazer. Mas é a questão da sabedoria. Eu chamei mais um outro primo que também é da Assembleia de Deus, conversei com ele, falei, ó, vamos fazer uma oração. Não fazer uma oração para que Deus receba o tio lá no céu, porque a gente professa a mesma fé, a gente sabe que isso não é possível. Mas vamos orar, o foco da nossa oração é para que Deus console e conforte o coração de todos que aqui estão. As pessoas que ficaram, né? Aí, não, tá bom, beleza, vamos orar. E fizemos oração. E aí, assim, foi uma comoção muito grande entre os meus primos, alguns tios e tias que estavam lá no velório. E aí uma prima, assim, que é bem, bem presente na nossa vida até hoje, ela chegou assim e falou, nossa, eu acho que se não fizesse aquela oração, eu acho que o meu avô não ia para o céu, porque ele viveu uma vida toda desregrada. Então, a gente tem que ter muito discernimento, sim, da nossa atuação como cristão, pegando os exemplos de Cristo, claro, e também entender que nós estamos escrevendo a nossa história. Jesus disse para nós irmos por todo mundo e pregar o evangelho. Então, pregaremos com as palavras deixadas por Cristo ou com as nossas ações. E era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje. Muito obrigado pela aula, Valdir, e a todas as pessoas envolvidas. Foi uma aula muito edificante. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos então orar. Nós temos aqui alguns pedidos. Vamos orar por consolo, né? Aula sobre luta e enfermidade, né? E a gente com os nossos irmãos aqui enlutados, né? O Queiroz, o presbítero Paulo, sua família, né? Vamos orar por consolo na vida desses irmãos. Vamos orar também pela família da Vivian, né? A Vivian perdeu uma tia-avó essa semana, a irmã da dona Aide faleceu também. Vamos estar orando pela família da Vivian. Vamos orar também, aproveitando, pela saúde do pastor Luiz André. Ele não pôde estar conosco hoje, ele tá com um problema de saúde, nada sério, mas não conseguiu estar com a gente hoje, preferiu repousar um pouquinho. Vamos orar, então, pela saúde do nosso pastor. Vamos orar pela Larissa. Nós já oramos pela Larissa há um tempo atrás. A Larissa é uma jovem de 15 anos e ela agora está precisando, ela iniciou o processo de hemodiálise, né, 3 vezes por semana, e um possível transplante aí em vista também. Vamos continuar orando pela Larissa. A Alice, que é um bebê de 2 meses, a Sandra do Luizinho, que põe lá no grupo das mulheres, né, para a gente estar orando. Ela precisou fazer um cateterismo essa semana, fez transfusão de sangue, só tem 2 mesinhos, e aí as mães ficam, a mãe e o pai ficam com o coraçãozinho apertado, né? Vamos estar orando então pela saúde da Alice. E se os irmãos tiverem algum pedido também, podem estar falando, que a gente já anota aqui nesses para orar nesse momento, tá bom? Ô Fê, eu queria deixar aí registrado um pedido de oração. É o padrasto de uma amiga minha, ele acabou aí tentando tirar a própria vida no início dessa semana. O nome dele é Gerenaldo. Tá. E só descobriram, né? Ele estava desacordado em casa e só descobriu porque o filho revirou algumas coisas lá e encontrou um vidro de chumbinho. Nossa. E ele acabou tomando e está em coma induzido na UTI. Então, eu queria pedir oração em favor desse senhor, Gerenaldo. Gerenaldo, tá bom. Marquei aqui. Simone? Oi, é só pedir para a oração pela vida do Paulo, da Alessandra, né, do seu Roberto, pelos familiares da dona Diva, né, que faleceu, e pedir para Deus realmente estar abençoando, consolando, né, porque é só Deus nessa hora. Isso foi o seu Roberto, tá bom, sim, né? Já. Porque ele acabou perdendo a esposa, né? E ele não teve coragem, assim, de ir ao velório, né? E que a gente respeitasse, assim, a dor dele e tudo mais, né? E ele também precisa de orações, né? Tá bom? Era isso que eu queria pedir aí, tá bom? Tá bom, sim, já tá marcado aqui, obrigada. Vamos orar então, meus irmãos, colocando toda a nossa fé, nossa esperança no autor e consumador da nossa fé, aquele que pode todas as coisas, né?
Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Pai, para te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Os tempos são maus, os dias são difíceis, mas nós cremos que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, nos apoiando, nos conduzindo, Pai, em triunfo diante das nossas lutas. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e em Ti nós temos a esperança, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe cada irmão aqui hoje para participar dessa aula, desse estudo. Nós agradecemos ao Senhor por mais uma porção da Tua palavra, por poder reafirmar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, mesmo diante do luto, diante da enfermidade, diante das nossas dores e das nossas lutas, Pai. Muito obrigada porque temos o Senhor como nosso baluarte, Pai, como nosso porto seguro, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós queremos colocar agora a vida dos nossos irmãos, ó Pai, nas Tuas mãos, colocar, ó Pai, a vida do Queiroz e da Beth, ó Pai, pela família também, pelo falecimento da Dona Léo. Abençoe os nossos irmãos, Pai, derrama consolo, continua, Senhor, dando suporte para eles nesse momento da perda, da saudade, do luto, Senhor, continua abençoando essa família, Pai, com Teu consolo, com Teu conforto. Assim pedimos também pela vida da família do presbítero Paulo, Pai, que o Senhor esteja derramando, ó Pai, ali, através do Seu Espírito Santo Consolador, conforto na vida deles, Pai, cuidando das dores, da tristeza, da saudade, Senhor. Ó Deus, esteja com essa família agora, em especial com o pai do presbítero Paulo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cuida da saúde dele, cuida dele de tudo que ele precisa, Pai, em nome de Jesus. Cuida também do Paulo, Senhor. O Senhor sabe que Teu servo precisa tanto do Senhor, que daqui para frente o Senhor esteja carregando ele no colo, Pai, suprindo cada necessidade física na sua saúde, no seu emocional, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Mônica também, fortalece a Mônica, renova a Mônica, Pai, para que ela seja ali um suporte, ó Pai, para essa família. Em nome de Jesus, a Tua serva também precisa, Senhor, da Tua força e do Teu renovo, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir também pela família, ó Pai, da Dona Aide, que perdeu a sua tia nesse dia, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tomando conta, Pai. Cuida, Senhor, da Vivian também, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, cuidando e abençoando essa família também, Senhor. Cuida, Senhor, da saúde do nosso pastor. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida do Teu servo, Pai, que o Senhor esteja renovando as forças dele, Pai. Renova a saúde física, Pai. Renova a saúde espiritual, emocional do Teu servo. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cuida de toda a sua casa também, Pai. Queremos pedir também, Senhor, pela vida da Larissa. O Senhor sabe o que a Tua serva tem passado, Pai. Renova as forças, Senhor, dos seus pais, do seu irmão, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar saúde, ó Pai, para Larissa, abrir as portas para esse tratamento, Senhor. E se a Tua vontade soberana, Senhor, for pelo transplante, que o Senhor, ó Pai, abra as portas do tratamento, Senhor. Prepara os médicos corretos, o tratamento correto para a Tua serva, Deus. Em nome de Jesus. Nos lembramos também da pequena Alice, ó Pai, que tão pequenina e já tem sofrido tantas coisas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando dela, Senhor. Colocando a Tua mão, ó Pai, de cura ali sobre a vida dela, aquele corpinho, Senhor. Restaurando o seu coração, Senhor, ali. O Senhor é poderoso para operar um milagre, Pai. Mas nós confiamos também na Tua vontade soberana sobre a vida da Alice, Pai. Cuida dos seus pais, do coração deles, ó Pai, das preocupações. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ali no hospital, Pai. Que o Senhor também, ó Pai, cuide de cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Abençoe também, ó Senhor, o pai dessa amiga do Moacir, Pai, o seu Gerenaldo, que tentou tirar a própria vida. Deus, tem misericórdia da situação dessa casa, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia se eles não conhecem o Senhor, Pai. Que eles venham conhecer o Senhor de alguma forma, que o Senhor use na vida do Moacir, ó Pai, na vida dessa moça, e que eles tenham a oportunidade, o privilégio de conhecer o Senhor, Pai, em nome de Jesus, e saber que no Senhor a gente pode colocar
todos os nossos problemas, as nossas preocupações, Pai, em nome de Jesus, que esse Senhor, Pai, possa estar sendo cuidado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance essa família, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Cuida de nós, nos dê uma boa noite também, Senhor, na Tua presença, uma noite de paz, de descanso, de renovo, de refrigério, Pai. Cuida dos nossos corações, cuida das nossas mentes, que estejamos sendo renovados no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Boa noite, meus irmãos. Até semana que vem. Boa noite. Se o Senhor permitir, estaremos aqui. Boa noite. Obrigado mais uma vez, Valdir, viu? Deus abençoe.